Olá, eu sou José Roberto Caetano, editor de Brasil da revista Exame. O governo anunciou recentemente mudanças na caderneta de poupança, basicamente criando uma taxação para valores acima de R$ 50 mil. Exame TV repercutiu o assunto numa entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Nessa entrevista, o ministro evitou usar a palavra recessão, mas admitiu que o Brasil teve, no primeiro trimestre deste ano, uma nova queda do PIB, resultado que já tinha sido observado no último trimestre de 2008. Com dois trimestres consecutivos de queda, a gente configuraria aquela situação de recessão. Assista agora a entrevista com o ministro Mantega. Ministro, prazer tê-lo aqui conosco para a TV Exame. Qual foi o principal objetivo do governo ao propor essa mudança na poupança? Quais são os principais resultados esperados caso ela venha de fato a ser implementada da maneira que o governo está propondo, já que vai ter que passar pelo Congresso, né? O principal objetivo é preservar a poupança como o principal instrumento para a aplicação de economias da população de menor renda, que está na poupança há muito tempo, e ao mesmo tempo criar as condições para que a Selic possa continuar caindo na economia brasileira. Nós estamos num processo muito positivo, que a inflação está baixa, não há perigo inflacionário, e o Banco Central está reduzindo a taxa Selic, o que é muito bom para o país, porque significa um custo financeiro menor e significa mais estímulo para investimento, para crescimento. É claro que com isso os aplicadores em fundos de renda fixa e outras modalidades, eles vão ter um rendimento menor. Então nós estamos criando as condições para que não haja uma fuga, né, dessas aplicações que estão rendendo menos, o que é normal no mundo todo, né, mas às vezes aqui alguém pode achar que não seja, para que eles possam todos migrar para a poupança, né, inviabilizando uma queda maior da Selic. Quer dizer que é uma espécie de limpeza de caminho para que o Banco Central possa fazer uma redução, mais redução da taxa Selic? Você tem que criar as condições em que ele tenha a liberdade de fazer essa redução. Faz parte da política anticíclica do governo. No momento de crise, redução de atividade, você baixar a taxa de juros estimula a economia. Então você está tirando os impedimentos, os obstáculos. Agora, ficando dentro desse cenário, não pode haver um efeito contrário também? Quer dizer, você tem mais ou menos 40%, embora o número de poupadores seja mais reduzido, claro, o montante das pessoas com mais de 50 mil soma cerca de 40% do total que está na poupança, não é isso, ministro? Quer dizer, pode haver uma migração desse volume de dinheiro para outras... isso não causaria algum efeito sobre o volume de dinheiro disponível para o setor imobiliário, por exemplo? O que vai acontecer é uma aproximação dos rendimentos. Portanto, é possível que, se tiver alguém com um grande investimento na poupança, alguém com 2 milhões, 3 milhões, se ele está lá na poupança é porque ele escolheu ter um rendimento menor, ele poderia estar num fundo de renda fixa, meses atrás ele ganharia mais, né? Mas ele preferiu ficar lá. Por quê? Pela comodidade, pelo conforto, pela segurança. Então o fato dele ganhar um pouquinho a menos, mas continuar ainda ganhando um bom rendimento, poderá fazer com que ele permaneça onde está. Então mesmo que ele tenha uma aplicação maior, se ele vai pagar uma pequena parcela de imposto, porque é pequena, né, é muito provável que ele não se mova onde ele está. Vai fazer a conta, vai dizer, hoje eu estou ganhando 6,65, vou ganhar 6,20, vou ganhar 6,10. É muito ainda conveniente e é uma bela aplicação do que vou me mover para um fundo de renda fixa, né, que tem mais riscos do que a poupança, porque a poupança não tem risco, e nesse caso ele pode ganhar mais, pode não ganhar mais. Se ele ficar pouco tempo, paga o imposto de renda maior. Então é muito provável que o que nós fizemos impeça o movimento, deixe todos como estão. O senhor acha que a melhor medida seria mexer nas regras, na regulamentação em relação ao rendimento? Quer dizer, é algo que deve vir pela frente aí? Pensando, vamos dizer, que o Brasil vá numa caminhada positiva? Não, eu acho que se nós mexêssemos no rendimento agora,
nós estaríamos prejudicando milhões de pequenos poupadores que já estão há anos na poupança, que confiam na poupança, que acham que a poupança é um rendimento pequeno, mas seguro. Se a gente tiver que sacrificar alguém, grandes aplicadores, mesmo porque os grandes aplicadores, eles têm opção, né? Se você tem R$1 milhão, você tem várias alternativas, você pode ir para um fundo de renda fixa, você pode ir para um multimercado, você tem até como entrar num banco, dialogar, ver qual é a melhor alternativa, comprar uma casa, fazer um investimento, fazer uma aplicação. Mas já o pequeno poupador, aquele que tem R$5 mil, R$3 mil, R$10 mil, ele não tem alternativa. Ele tem que ter uma coisa simples, fácil de operar, que ele entre no banco, ele saca, ele deposita, ele sabe que é 0,5% por mês. Então as coisas têm que estar mastigadas. Ele não tem acesso a alternativas. Então nós protegemos esses e para os outros tem alternativa. Então eu diria que foi a melhor solução possível. Mas é a melhor solução política também. Olha, nós pensamos nos poupadores e nós pensamos em resolver o problema de tirar o piso próximo da taxa de juros. Então acho que nós resolvemos tecnicamente o problema. Mas vamos falar um pouquinho sobre a economia como um todo, quer dizer, o desempenho da economia brasileira. Como é que o senhor está vendo aí o que pode ser o resultado do primeiro trimestre, da sua projeção? Porque as estimativas aí no mercado são de queda de 2% a 3% do PIB no primeiro trimestre, que teria havido essa queda, né? Já que nós já estamos em maio. E que, portanto, o Brasil teria o seu segundo trimestre consecutivo de queda do PIB, de redução do PIB, a chamada recessão técnica, alguns chamam isso de recessão técnica. Qual que é a sua avaliação? Qual deve ser o número que o IBGE vai apresentar no início de junho, não é isso? O primeiro trimestre de 2009 será, em parte, uma continuação do último trimestre do ano passado, ou seja, a economia ainda estará em baixa. Porém, já no final do primeiro trimestre deste ano, ou seja, a partir de março, né, janeiro e fevereiro ainda foi mal, e a partir de março já se esboça uma recuperação de vários setores. Cada setor reage de uma forma. Por exemplo, a indústria automobilística já começou a reagir em dezembro e janeiro por causa da redução do IPI. A material de construção nós só fizemos em março, então começou em março e assim por diante. Então, a partir das medidas que o governo está tomando, os vários setores estão sendo estimulados. Setor de construção tem o programa habitacional, demora alguns meses para ele entrar em ação, mas ele já está aquecendo o mercado está se preparando para fornecer mais habitações, para construir. Então, o que nós notamos assim, nós provavelmente teremos um PIB negativo no primeiro trimestre deste ano, ou seja, até março. Porém, quando sair este resultado, já estaremos em junho. E aí, isto será o passado. Então, o passado será um PIB negativo. O presente será um PIB em crescimento. Qual é a queda que o senhor acha que deve... Eu prefiro não falar um número, mas eu tenho visto vários números no mercado, menos 0,6, menos 1,2, eu já tenho visto de tudo. Prefiro não arriscar um número. Eu acredito que será negativo, porque a indústria caminhou mal nesse período. Porém, nós já estamos vendo que a indústria já começa a dar sinais de recuperação. Portanto, o segundo trimestre desse ano já será positivo, né? E o terceiro. E no quarto trimestre será bem positivo. Então, eu acredito que a curva é assim, ela desceu a ladeira, aí chegou no fundo do poço, aí já estamos ali começando a recuperação. E quando chegar o quarto trimestre, já estaremos com crescimento de 3,5%. Portanto, já retomando a dinâmica, o dinamismo que nós tínhamos o ano passado na economia brasileira.